Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar, e sobretudo vocês que não querem deixar a caixinha morrer. Dessa vez vocês chegaram de verdade. Tem muita pergunta, rapaziada. Muita pergunta mesmo. Dei aquele confere, né, ontem ainda, né, na quinta-feira, dia 6, quando eu deixei a caixinha no Instagram, e já vi que tinha bastante pergunta. Hoje deve ter chegado algumas mais. Obrigado aí a quem mandou pergunta. Vou tentar responder todo mundo na medida do possível, mas também vou tentar ser um pouquinho mais rápido para o vídeo não ficar com 2 horas de duração. Com menos perguntas já fica ali com 45 minutos. Vamos tentar manter pelo menos no máximo esse tempo aí. Beleza? Então, sem mais perder tempo, vamos para as perguntas do meu amigo Almeno Campos. Um abraço para ele. Ele que tentou mandar pergunta semana passada. Aliás, ele mandou, mas quando ele mandou já tinha começado a gravar. E eu gravo ali 10 minutos antes da caixinha sair do ar. Eu deixo toda quinta-feira, por volta ali de 10h30 da manhã, e aí umas 10h20 da sexta, eu gravo para poder soltar para vocês o mais rápido possível as respostas, beleza? Primeira pergunta aqui do Almeno. Como é ver seu time procurando técnicos como Rafa Benítez e Roberto Mancini? Gosta deles? Gosto deles. Assim, como é ver, cara, parece um pouco surreal às vezes, né? Porque são técnicos que a gente viu em grandes clubes europeus. A gente sabe que eles não estão mais no auge. Então, nesse momento de carreira, é mais plausível vê-los trabalhando aqui no futebol brasileiro. O Benítez, infelizmente, negou a proposta do Botafogo. Mas eu acho até que o Mancini, se vier, e ele está seguindo o Botafogo no Instagram, o que me deixou bastante esperançoso, é um técnico melhor do que o Benítez. Então, estou torcendo aí para o Mancini fechar a contratação. Para quem não lembra do Mancini, foi o técnico campeão europeu com a Itália em 2021, foi técnico do Manchester City também, da Inter de Milão, enfim, técnico com currículo gabaritado. Mais uma aqui do Almeno. Você é a favor de que marquem todo o toque de mão na bola dentro da área ou deixa como está agora? Cara, eu não sou a favor não, porque vai ter vagabundo chutando a bola na mão do cara pra marcar pênalti ou pra parar lance. Então, pô, o cara vai mirar na mão do adversário, chutar a bola e, toque de mão, bola na mão, não só a mão na bola, vai ter que se marcar a falta. Então, eu não sou a favor, não. Mas também não gosto de como tá agora, não. Tá muito interpretativo, intenção, intensidade. Se a bola vai amplia o raio de ação, aí qualquer toque ofensivo é mão e qualquer toque defensivo tem toda essa, sabe, essa cautela. Eu acho que tem que ter uma uniformidade nesse tipo de infração, beleza? Valeu, Almeno. Vitor J15. Qual o esquema tático mais potencializa o centroavante? Nesse caso, 9 de área e não o falso 9. Bom, Vitor, eu acho que não existe um esquema tático que potencialize uma posição ou outra. Até porque o futebol ele é coletivo. Então, o que vai dizer se esse 9 vai ser potencializado ou não é a postura do time, de jogar em função desse cara. Isso pode acontecer em qualquer sistema tático, beleza? Não é uma organização, uma plataforma de jogo que vai privilegiar mais ou menos o centroavante, que a gente sabe que o centroavante é o ponto final de quase toda jogada, porque é ele quem está ali com a responsabilidade de marcar o gol. E o objetivo do futebol é marcar mais gols que o adversário. Nesse caso, o centroavante ele sempre vai ser o alvo ali de praticamente todas as jogadas, a não ser que seu time tenha algum jogador mais individualista que queira construir e finalizar as jogadas. Aí o centroavante vai aparecer pouco. Mas aí depende realmente, né, da postura que seu time vai ter. Menos do sistema tático e mais da postura, beleza? Valeu, Vitor. Vitor só mandou uma pergunta. GBR.canalha77. Você acha que o Neymar vai sobrar no futebol brasileiro? Eu já falei a minha opinião sobre o Neymar aqui, mas não custa responder. Eu acho que ele vai jogar bem quando estiver disponível e fisicamente bem. Sobrar, eu acho que não. Principalmente por essa questão física que ele tem. Vai ter jogo que ele vai ter que ser poupado. Vai ter jogo que a minutagem dele vai ter que ser um pouco mais baixa. Vai ter jogo que ele vai ter que ser preservado. Vai ter jogo que, apesar de tudo isso, vai ter patrocinador forçando para que ele continue em campo. O técnico não vai querer tirar ele num jogo que está mais pegado, que está mais difícil. Enfim. Por conta de tudo isso, todos esses asteriscos, eu acho que ele não vai sobrar. Mas ele vai jogar bem sim, beleza? João Victor. João Victor mandou mais de uma, eu acho. Mas por enquanto só li uma aqui. Tô subindo aqui para ver se eu acho outra. Ele mandou mais de uma. Mas eu vou na ordem aqui, tá, João? Vou ler primeiro a que você mandou antes, depois, quando chegar a hora, eu leio a segunda.
Já acompanhou alguma vez na MLS? Acha que um dia pode virar uma liga forte? Já acompanhei. Eu acho que ela está se desenvolvendo, ela não é mais aquela liga que está se preocupando em trazer grandes estrelas em fim de carreira. É uma liga que está também investindo em jovens talentos e aos poucos também está revelando os próprios talentos, né, norte-americanos. Mas eu acho que tem um teto de onde essa liga pode chegar. É um teto parecido, porém inferior ao teto das ligas sul-americanas, né, que elas não vão chegar onde as principais ligas europeias podem chegar, né, assim como a Liga do Brasil, a Liga da Argentina, enfim. Mas ela não tem o quantitativo prolífero, né, ou seja, ela não revela tantos jogadores quanto países mais tradicionais no futebol revelam. Então, é claro que o Brasil sempre vai revelar mais talentos do que os Estados Unidos. A Argentina, apesar de ser um país menor, também, porque tem mais tradição no futebol. O futebol não é o principal esporte praticado principalmente por homens nos Estados Unidos. Dividem atenção com outros esportes coletivos também. Então, ele não caiu tanto assim no gosto da molecada para praticar. Então, ele vai revelar menos talentos, mas é uma liga que pode se tornar forte, sim. Acho que tem potencial para se tornar top 7, 8 do mundo, tá? Ainda não é. Mas eu gosto da MLS. Não acompanho tanto assim, não. Hoje em dia eu não acompanho quase nada porque eu não tenho acesso, né, ao canal que a transmite. Mas quando eu passava na ESPN, eu via. Os jogos eram bem tarde, o fuso horário deles é diferente do nosso, mas eu acompanhava o que dava para acompanhar. Quando o Henry estava no New York Red Bulls, quando o Beckham estava no LA Galaxy, nessa época eu costumava acompanhar mais, beleza? Heraldinho V13 mandou na caixinha dessa vez, né, Heraldinho? Palpites para os campeões nacionais, Libertadores, Champions e Mundial. Cara, palpite é sempre muito difícil. Principalmente porque tem campeonato aqui que vai terminar em dezembro. Aí vai ter uma janela no meio do ano, os times vão se reconstruir, né, em elenco, vai ter técnico demitido para lá e para cá. Mas eu pedi para vocês mandarem perguntas pique conversa de bar, né? Papo de boteco. Então eu vou dar aqui chutes, mas claro que eu vou mudar de opinião ao longo da temporada. Pensando com a cabeça de hoje, 7 de fevereiro de 2025. Brasileirão. Flamengo ou Palmeiras? Libertadores. Eu acho que o time brasileiro que está mais preparado para isso é o Palmeiras, mas eu acho que também pode algum outro sul-americano, sei lá, o Racing, o River Plate, surpreender. Champions. Liverpool ou Barcelona? Mundial. Cara, aqui precisa ver se os europeus vão levar a sério. Você clubista nessa. Bayern de Munique. Beleza? Você falou campeões nacionais, né? Você não disse só brasileiro. Vou chutar Copa do Brasil também, tá? Vou confiar no Botafogo. Acho que o Botafogo belisca mais uma tacinha importante nessa temporada. E a Copa do Brasil, como o Botafogo ainda não tem, e foi um título que o Botafogo não ganhou no ano passado, talvez ele dedique um pouco mais de importância a essa taça nessa temporada e vamos ver. Já que eu não palpitei Botafogo em nada, e eu quero que o Botafogo brigue por títulos nesse ano também, vou palpitar que o Botafogo pode ser o campeão da Copa do Brasil nesse ano, beleza? Mas é mais difícil. Ontem mesmo eu falei na academia, com um parceiro meu, botafoguense, ele tava falando, o Botafogo tinha que dar uma atenção pra Copa do Brasil esse ano que é mais fácil. Eu falei, mais fácil não. A Copa do Brasil é mais difícil que a Libertadores hoje. Libertadores, obviamente, é mais importante. Mas a Copa do Brasil, pelo nível técnico dos times brasileiros, e tem mais brasileiros, obviamente, do que a Libertadores, se torna mais difícil por isso, beleza? Não é mais importante. Mas pra mim, é mais difícil. Valeu, Araldinho. Paulo Robb, 3-4-3 é a melhor formação do futebol, na sua opinião? Bom, eu não acho que exista uma formação melhor que as outras. Existe a que encaixa melhor com o material humano que você tem e a que é melhor aplicada que as outras. Essa é uma parte da resposta. Segunda parte da resposta. Existem 3 tipos de 3-4-3. Com meio campo em linha, com meio campo em quadrado e com meio campo em losango. Tá? Mas eu gosto muito de todas essas distribuições táticas, né, do 3-4-3. Mas tira da sua cabeça que uma formação é melhor que a outra, dá mais certo que a outra. Depende sempre do material humano que você tem, beleza?
Não existe um esquema tático que, por jogar com ele, um time vai vencer ou não. Valeu. Valeu ainda não, né, Paulo? O Robin mandou 3 perguntas. Deixa eu beber uma água, cara. 10 minutos já tô com sede. Mas vamos lá. Por que você acha que até hoje a diretoria do Botafogo não trouxe sequer um técnico? Cara, porque se fosse para contratar qualquer um, era só efetivar o interino que tá lá, ou trazer o técnico, sei lá, do Bangu, do Boa Vista, do Nova Iguaçu, de São Cristóvão, do Olaria. E não é isso que o Botafogo quer. O Botafogo quer ter certeza que vai trazer o cara certo para não precisar interromper o processo no meio do caminho. Outros motivos. Ele atacou alguns nomes no mercado, ele chegou a fazer propostas, os caras negaram. Ele foi no André Jardine, ele não quis vir. Ele foi no Benítez, ele não quis vir. Agora tá indo no Mantini, parece que chegou a conversar com o Tite. Então, tem tudo isso, né, para entrar aqui na equação. Mas não é contratar um técnico, é contratar o técnico, dar o tiro certo, para poder dar certo na temporada. Pro trabalho ir até o final com esse cara. Pro cara, quando receber uma proposta também mais sedutora, ele não largar no meio do caminho. Tem tudo isso para entrar na conta. E nessa época do ano é mais difícil. Talvez mais próximo do meio da próxima temporada na Europa, né? Aliás, no meio do ano, fim da próxima temporada, fim da atual temporada na Europa, perto do início da próxima, você possa ter um cara com mais convicção de que ele quer seguir o projeto pelo menos até o final do ano. Porque se for trazer um cara agora em fevereiro, chegar em junho, ele receber a proposta da Europa e largar, porra, fica complicado. Então, eu já falei, eu não tô desesperado porque o Botafogo ainda não tem técnico, tá? Ah, já estamos quase em março e o Botafogo não trouxe técnico, perdeu a Supercopa do Brasil porque não trouxe técnico. Ninguém ganha nada de mais importante na temporada no primeiro semestre do ano. Esse é o meu pensamento, beleza? Mais uma do Paulo Robin. Neymar no final de carreira pode ser chamado de camisa 10 clássico? Não, porque o camisa 10 clássico não tem mais espaço no futebol. Ele é um camisa 10 moderno. Ele é um ponta que se adaptou à função de camisa 10 porque as necessidades do 10 mudaram. O 10 clássico era aquele cara que vinha de trás, entrando na área, rotineiramente sendo artilheiro dos seus times, mais até do que o centroavante. É um cara que chutava de fora da área, mas era um cara que jogava com mais espaço para jogar. E o Neymar, ele jogando na função de 10, ele tem menos espaço para jogar, porque ele é melhor marcado, ele tem um espaço mais apertado, ele tem que passar com mais jogadores. Então ele é um 10 moderno, não um 10 clássico. Beleza? Valeu, Paulo. Mais 2 aqui do Heraldinho. Ele deve ter mandado no mesmo momento ali do Paulo, e ficou... Quem mandou primeiro foi na ordem. Olhando para a carreira, acha que o Ozil é melhor que o De Bruyne? Não, acho que o De Bruyne é melhor que o Ozil. Mais uma aqui do Heraldinho. Acha que o City tem alguma chance contra o Real Madrid? Claro que tem, pô. Nenhum dos dois times está voando. Os dois times têm muita qualidade técnica individual e coletiva. Os dois times têm muitos desfalques, sobretudo na defesa. O Real Madrid está sem zagueiro nesse momento, né? O Rudiger se machucou, o Alaba se machucou de novo. O Militão está fora da temporada. O Vallejo, o Ancelotti não conta com ele. O Tchouaméni tem sido usado mais no meio campo. O Carvajal está fora da temporada. O Valverde está jogando na direita. O Mendy, que está fora há alguns jogos. O Fran Garcia está jogando na lateral esquerda. Talvez o Mendy tenha que jogar na zaga. O Tchouaméni tenha que ser recuado para a zaga também, mas ele está jogando no meio campo, como eu disse. É muito desfalque no Real Madrid. O Real Madrid é favorito contra o City. Mas é muito desfalque também. Isso equilibra as forças do jogo, que já estariam muito equilibradas se os dois times estivessem completo e bem. Os dois times incompletos e mal, continuam equilibrados. Valeu, Heraldinho. Pedro H. Souza. Por que o 4-2-3-1 se tornou tão popular atualmente? Cara, pra gente ganhar tempo, eu vou te recomendar você assistir o vídeo específico sobre o 4-2-3-1 lá no canal, tá? Vai lá na playlist Análises de Sistemas Táticos e procura o vídeo sobre o 4-2-3-1. Essa resposta está lá, beleza? Mais uma aqui do Pedro. Por que na Itália é muito comum os times jogarem no 3-5-2? Porque culturalmente foi o sistema que eles melhor se adaptaram, né? Aos 3 zagueiros, os alas, o redista, o trequartista, sendo esse híbrido de meia e segundo atacante, né? Um camisa 10 deles é o trequartista. Então, culturalmente, é o sistema que eles se encontraram melhor, tiveram times mais vencedores e por isso esse sistema meio que se popularizou lá. Mas hoje em dia, com o futebol tão globalizado, não é mais tão assim, não. Tem mais sistemas táticos se popularizando.
no futebol italiano e sendo cada vez mais utilizados. Beleza? Mais uma do Pedro. Por que as duplas de ataque estão em baixa atualmente? Cara, porque quando você tem 2 atacantes, você já se propõe a defender com pelo menos 8, ou seja, 2 a menos na hora de defender. Aí se você tem mais um 10 ou um ponta que também precisa ser preservado, são pelo menos 3, e ninguém se defende hoje com 7. Beleza? Ou se defende com 7, tem problemas. É muito difícil defender com 7 jogadores atrás da linha na bola hoje no futebol. 3 sendo preservados defensivamente. Então, é mais comum você preservar ou um 10, ou um segundo atacante, ou um ponta direita, um ponta esquerda, ao lado do 9. E aí você mantém pelo menos 8 atrás da linha da bola, beleza? Como a maioria dos times, como você mesmo disse aqui, joga no 4-2-3-1, é mais comum que o 10 seja preservado como se fosse um segundo atacante ao lado do 9. Os pontas recuam ao lado dos volantes, e aí a gente tem 8 para defender e 2 mais preservados, beleza? Então não tem espaço assim para mais um jogador também precisando ser preservado, porque é pouco intenso na hora de correr para trás. Valeu, Pedro. Carlos Loscar, 134. Melhor jogador do City na era Guardiola? Eu diria o De Bruyne, até por questão de longevidade. É o único jogador que está lá desde o primeiro dia que o Guardiola esteve lá até os dias de hoje. Todos os outros jogadores chegaram depois da chegada do Guardiola. E o De Bruyne segue sendo um dos principais, se não o principal nome desse time, temporada após temporada, beleza? Já dividiu o protagonismo dentro da temporada, ora com o Bernardo, ora com o Haaland, ora com o Agüero, ora com, sei lá, o Gundogan teve momentos de brilho, até o Sterling teve momentos de brilho, o Foden, temporada passada, para muitos foi o melhor do time, o Rodri é apontado como o jogador-chave, né, do time do City atualmente, mas o De Bruyne sempre está lá, líder de assistências, um cara que faz a diferença, um cara que inspira cuidados, é um cara muito importante. Para mim é o melhor jogador do City, tá? Em toda a era Guardiola aí no City. Mais uma do Carlos. Cristiano Ronaldo, se ficasse no Real, ganharia outra Champions? A gente não sabe, cara. Aqui é um exercício de tentar adivinhar um passado que a gente não viveu. O Romário, ele foi perguntado sobre isso, sobre ele mesmo na seleção brasileira, na Copa do Mundo. Por exemplo, ele não foi para a Copa de 2002. E aí ele foi perguntado uma vez, você acha que a seleção ganharia a Copa de 2002 se você estivesse lá? A resposta dele foi, claro, se sem mim ganhou, comigo de repente ganharia até mais rápido. Ou seja, em 98 ele poderia estar também. Talvez o Penta tivesse sido conquistado em 98 com o Romário e, sei lá, o Hexa em 2002, ou talvez não. A gente não sabe, nunca vai saber. Então aqui é um exercício muito difícil de fazer, pô. Eu acho que nenhum time fica pior com o Cristiano Ronaldo. Mas o Cristiano Ronaldo pós-Real Madrid, pós-Juventus principalmente, ou da última temporada dele na Juventus pra frente, ele já não foi mais o mesmo jogador de Real Madrid, o mesmo jogador do auge da carreira. Então, eu não diria que ele iria pro banco, mas talvez a dinâmica do time funcionasse diferente. Talvez outros jogadores que tiveram espaço em times que ganharam a Champions sem ele, não tivessem com ele. Isso iria funcionar? A gente não sabe. Entendeu? A terceira aqui do Carlos. Quem será o jogador da década de 20? Meu chute é Vini Júnior e Yamal. Eu acho que os dois são dois excelentes candidatos. Colocaria o Mbappé e o Haaland também nessa briga. Acho que fica entre esses 4 aí. Se o Rodrigo saísse do Real Madrid para ser protagonista em um outro time, ele também tem bola para isso. O Musiala, se ele conseguir ser muito vitorioso no Bayern, ou se ele um dia sair do Bayern para um time em que ele possa ser o principal jogador e muito vencedor, ele também tem potencial para isso. Mas eu fico com esses 4 nomes aí, Vini Júnior, Yamal, Haaland e Mbappé. São os 4 principais candidatos, na minha opinião. Araújo Juliano 12. Tele Santana é o maior técnico brasileiro? Eu acho que ele é top 3. Ele não é o maior nem em conquistas, em currículo, que aí pra mim é o Felipão, e nem assim o maior de ter os times mais brilhantes de ver jogar, né, a maior quantidade de times muito bons, que pra mim é o Luxemburgo, tá? O Luxemburgo é piada hoje, vocês que são mais jovens e não viram o Luxemburgo no auge. Eu vi pouco do Luxemburgo no auge, mas cara, o Luxemburgo de 90
até 2004, ele era o principal técnico brasileiro com sobras. E todos os times dele que foram vencedores nesse período foram muito bons. Encantava ver jogar. Eram sensacionais. Então, para mim, esses dois estão à frente do Tele. Pelo menos esses dois estão na frente do Tele, tá? Mas o Tele é top 3 para mim. O Tele seria o terceiro nome de maiores técnicos brasileiros da história. Para mim, o Tele é maior que o Zagallo. O Zagallo tem ali trabalhos importantes no Flamengo, no Botafogo, na seleção brasileira, óbvio. Para mim, o maior técnico da seleção brasileira é o Zagallo. Mas o Tele, que teve a oportunidade de comandar a seleção em 2 Copas e não ganhou nenhuma, mas tem um time histórico, que é o de 82, e foi campeão brasileiro no Atlético. Acho que ele tem algum título relevante no Fluminense, se não me engano, um título estadual. No São Paulo ele ganhou tudo. Enfim, ele é um excelente treinador também. Tem currículo robusto e tem times muito vencedores. Mas está atrás do Luxemburgo e do Filipão para mim, nesse ranking histórico, beleza? Mas todo respeito ao mestre Tele. É um cara muito mais unanimidade do que esses dois. Talvez por não estar mais aqui também. E esses dois, entre aspas, ainda estão em atividade. Então é complicado. Obrigado, Juliana. Ah, não. Juliana manda mais 2 perguntas. Juliana sempre manda 3. A goleada da Argentina contra o Brasil no Sub-20 é um reflexo dessa geração? Cara, é um reflexo de como os dois países trabalham as categorias de base. Eu acho que aqui no Brasil, cada vez mais cedo, os jovens são colocados nos times principais, né, nos clubes, como titulares e tal. E mais cedo, quando eles brilham, eles vão para a seleção principal. Então, por exemplo, Endrick, Estevão, Vitor Roque, são jogadores que já frequentaram a seleção principal e que ainda têm idade para jogar no Sub-20, mas eles não vão jogar no Sub-20, porque eles já estão na principal. O Neymar jogou o Sul-Americano Sub-20 em 2011, não jogou o Mundial, porque ele estava já na Copa América com a seleção principal. Ele poderia ter sido campeão mundial Sub-20 com aquela geração ali, mas ele já estava na Copa América com a seleção principal. Pô. Então acho que assim, eu até questiono um pouco essa história de seleção Sub-20 justamente por esse motivo, né? Cada vez mais cedo os jogadores vêm ganhando destaque, protagonismo, importância dentro dos seus clubes, e cada vez mais cedo eles vão galgando espaço na seleção principal. Então a seleção Sub-20 se torna algo pouco atrativo para esses caras, e os clubes que não têm obrigação de liberar esses caras para esse tipo de competição acabam não liberando. Então a gente sempre fica com uma seleção brasileira Sub-20 que não tem os melhores jogadores Sub-20 disponíveis. E aí a gente olha para a Argentina e vê o Etcheverry. Eu acho que da geração anterior tinha o Barco. Tinha jogadores importantes com essa idade, né, dentro do país, jogando no futebol local. O Almada jogou Olimpíada, né, Sub-23 ano passado. Já era campeão do mundo, mas estava ali na seleção olímpica. Não foi para a Copa América, ele jogou uma competição de base. Então, assim, o jeito que a gente olha para a base, para a seleção de base, é diferente do jeito que os caras olham lá. E principalmente é o reflexo do péssimo trabalho que o Ramon Menezes está fazendo na seleção brasileira. Ele não é o cara certo para poder tocar esse projeto, gente. Desculpa. Outro técnico mais qualificado deveria tocar esse projeto. Agora, um técnico com um currículo robusto, mas que tem pouco espaço nos clubes hoje. Por exemplo, o Vanderlei Luxemburgo sempre trabalhou bem em base, sempre revelou bons jogadores. Ele toparia trabalhar na seleção brasileira de base? Para mim seria o nome ideal. Para mim seria o tipo de trabalho ideal para ele, nesse momento de carreira que ele está. Mas ele toparia ganhar menos, ter um trabalho ali mais de pensar jovens na base, trabalhar o desenvolvimento desses jovens dentro da seleção. Ele teria essa paciência? Ou para ele é mais interessante ficar pingando de galho em galho ali nos grandes clubes do futebol brasileiro, que não tem cacife financeiro para contratar os principais técnicos de outros mercados, e aí acaba apostando no Luxemburgo para objetivos bem menos ambiciosos do que um cara com o currículo que ele tem já teve na carreira. Para ele é mais interessante isso do que estar na seleção Sub-20, então ele não vai topar o projeto do Sub-20. Isso aqui é só um exemplo, tá? Ter Luxemburgo só com um exemplo. E a terceira aqui do Juliano: as estatísticas sim ou não definem quem é melhor? Não, não definem. As estatísticas não contam nem a história de um jogo por completo. Você tem que ver o jogo. Nada substitui assistir os jogos. As estatísticas podem embasar uma opinião que você dá a partir do momento que você viu o jogo. Se você não viu o jogo e quer comentar o jogo só por estatística, você não vai
Você não vai conseguir fazer isso, tá? Esse jogador é melhor do que o outro porque ele fez mais gols. Tá. Aí ele fez 2 gols num jogo que o time perdeu de 4-2. O outro fez 1 gol no jogo que o time dele ganhou de 1-0. Quem é melhor? O que foi mais decisivo fazendo um gol de vitória ou que fez 2 gols num jogo que o time dele perdeu de goleada? Por isso que estatística não define tudo. Só um exemplo. Tem vídeo sobre isso também lá no canal. E uma das minhas aulas do curso de análise tática fala exatamente sobre isso, para já dar esse tapa na cara em quem acha que analisar jogo é analisar número. Não é. Definitivamente não é. Valeu, Juliano. André, joga FIFA e IFC? Não, cara, não jogo mais. Jogo de vez em quando. Não dá nem pra dizer que eu jogo de vez em quando, porque tem muito tempo que eu não jogo. Eu tenho um primo que mora aqui perto. E ele tinha, né, no videogame dele e tal, o FIFA e tal. Mas ele parou de me chamar esse safado pra jogar quando eu tenho tempo. Quando ele me chamava, eu ia lá sempre pra poder jogar, dar umas porradas nele no FIFA. Mas ele parou de me chamar. Então, assim, e eu jogo assim, eu escolho o time, monto o time e jogo. Não fico entendendo, qual o esquema, bola longa, não sei o quê. Tem muita gente que me pergunta esse tipo de coisa no canal. E eu, cara, eu fico sem entender, porque eu não sou esse viciado bitolado que fica jogando e escolhendo cada uma dessas formas de jogo. Não, eu pego lá, é a forma de jogo, é a forma que eu sei jogar, que eu aprendi no Play 2, no Play 1. Entendeu? Então, se for fazer uma pergunta mais técnica pra mim sobre videogame, eu não vou saber responder, não. Sou bem leigo. Mais uma do André. O que achou da dupla Tiquinho e Neymar na estreia? Vejo muito potencial ali. Na verdade é um trio, né, com o Guilherme e um quarteto, até com o Soteldo também. Mas eu não sei em que momento, eu não vi o jogo do Santos. Vi melhores momentos, tal. Vi as entrevistas dele depois. Não sei no lugar de quem ele entrou, quem estava ainda em campo, mas o Tiquinho eu vi que estava em campo, o Guilherme também. O Soteldo eu não sei. Não sei se ele entrou no lugar do Soteldo também. Mas não foi uma dupla, né? Não foi só o Tiquinho e o Neymar ali no ataque. Mas eu acho que tem muito para se entrosar assim nos dois. Tá? Só que o Tiquinho, conhecendo o Tiquinho, né? O Tiquinho sai muito da área. Se ele sair muito da área, o Neymar vai ter que entrar na área. Para poder. Ou os pontos vão ter que entrar na área, o Neymar cair pelos lados. Vai ter que ter uma movimentação ali de encaixe ali das peças. Porque se ele ficar na mesma zona do campo que um outro jogador ocupa, no caso do Tiquinho, vai atrapalhar. Ele é muito bom jogando fora da área, fazendo pivô, acionando os caras vindo de trás em velocidade e tal, mas esse entrosamento tem que acontecer com o tempo, tá? Naturalmente. Mas tem tudo para dar certo, gente. Grandes jogadores, em posições diferentes, tem tudo para se encaixar dentro de um time. A terceira aqui do André, a transferência dessa janela europeia que mais te chamou a atenção. Cara, de primeiro eu penso no Vitor Reis saindo do Palmeiras e indo pro City, com pouquíssimo tempo de carreira e com o valor que o City quis pagar por ele. Sendo que vai ser uma reserva, claramente, né? Vai ser bastante utilizado porque o City está perdendo muitas peças na defesa, mas... Caraca, o City tirou o Vitor Reis do Palmeiras por tudo isso aí de dinheiro? Foi a que mais me chamou a atenção, beleza? Lipe Souza, dessa vez eu li certo, Lipe. Eu tinha lido Hype, né, na outra caixinha, dessa vez eu li certo, Lipe. Eu já tinha visto essas suas mensagens. A primeira eu acho que é só um comentário seu, né? Não é uma pergunta. A drenagem do Mangueirão é vergonhosa. Tá bom? Aí a segunda. Neymar voltou melhor que a expectativa, mas o Santos precisa de reforços. Aí você faz uma afirmação e eu não sei se é uma pergunta. Se é uma pergunta, sim, claro, o Santos precisa de reforços, tá? Concordo. Mas como você não botou interrogação, eu não sei se é uma pergunta ou você só quis dar a sua opinião. Mas tá registrado aí, eu concordo, beleza? O Santos precisa de reforço, sobretudo na defesa, tá? E mais uma aqui do Lipe. Cite um jogador que aos seus olhos faz uma temporada subestimada. Ai, subestimada. No Brasil ou na Europa? No Brasil acho que não, né? Porque começou agora a temporada. Subestimado. Cara, eu não sei se é subestimado por nós. Eu acho que a gente valoriza muito o Rafinha.
Mas o fato de o Yamal estar sendo considerado favorito para a bola de ouro por conta da fase do Barcelona, sendo que ele não é nem o melhor jogador do Barcelona nesse momento, é o Rafinha, faz o Rafinha ter uma temporada subestimada. O próprio Rodrigo, o Real Madrid não vai conseguir jogar com os 4 em um jogo grande, né? Os 4, Bellingham, Mbappé, Vini e Rodrigo. Pro equilíbrio, alguém vai ter que sair. Esse alguém vai ter que ser o Rodrigo. Cara, o Rodrigo é um dos que mais rende quando joga e um dos que mais traz equilíbrio pro time. Eu acho que o Rodrigo ele dá mais equilíbrio pro time do que o Mbappé, por exemplo. Se o argumento for que os 4 não podem jogar juntos para se ter um time equilibrado, o Rodrigo tem que estar em campo e o Mbappé não. O Mbappé vai jogar porque é mais midiático, ponto. Porque foi mais caro, porque é um jogador maior, chama mais atenção, faz bico, coisa que o Rodrigo não faz quando fica no banco, mas o Rodrigo é muito mais voluntarioso que todos esses aí. Então isso me faz considerar o Rodrigo subestimado. Beleza? Você pediu um só, eu já citei 2, né? Obrigado, Lipe. Comportamento em campo. Esse é o nome da conta que fez aqui as 3 perguntas. CR7 dizendo que você acha o melhor da história. Marra ou autoconfiança? Autoconfiança, obviamente. Um pouco de marra também, sim, mas principalmente autoconfiança, como ele mesmo disse, né, em uma entrevista. Nós temos que considerarmos que nós somos os melhores em nossas profissões. Você tem que considerar que você é o melhor cameraman, você tem que considerar que você é o melhor entrevistador. Eu jogo bem, faço gols, chuto bem com as 2 pernas, bato faltas, penaltis, então acho que sou o jogador completo. Ele já disse isso. Então ele tem autoconfiança. Ele sempre ressalta que ele tem que acreditar que ele é o melhor, para que ele de fato ele consiga ser. E acho que por isso que em algum momento ele conseguiu ser o melhor, né, de períodos do auge dele. Se ele é o melhor da história de fato, é muito difícil a gente comparar gerações. Acho que cada geração tem o seu melhor. E há o debate se o Cristiano for o melhor da geração dele com o Messi. E eu acho que esse debate é válido. Quando ele fala também que ele é o jogador mais completo, e ele cita Pelé, Messi, Maradona, e ele fala que ele foi mais completo, eu acho que ele é um atacante mais completo, mais finalizador, chuta com as 2 pernas, joga em várias posições, ótimo cabeceio, senso de posicionamento, finaliza de dentro, de fora da área, enfim, dribla, bastante completo como atacante. Quando você fala que você é um jogador mais completo, eu acho que é uma questão mais tática, sabe? Um cara mais versátil, que faz mais papéis diferentes dentro de campo, sabe? Não papéis muito parecidos. Nisso tem outros jogadores mais completos que ele, o próprio Messi, o Cruyff, que eu acho que é o mais completo, taticamente falando. Enfim. Há um debate isso aqui, realmente, pique mesa de bar. Mas estou tentando trazer racionalidade, né, para esse debate. Mas é mais autoconfiança do que marra, tá? E não dá para julgar que ele se sinta o melhor da história, porque ele é um dos melhores da história mesmo. Então, e como eu disse, você vai comparar o Pelé nos anos 60 com o Cristiano Ronaldo na década de 2010, que foi onde ele viveu o auge dele, é injusto. Olha quanto tempo tem de comparação. Fato é que o Pelé, na época dele, já era além do seu tempo, né? Acima da média e mais moderno do que... Jogava um futebol mais moderno do que os outros jogavam. E por isso que ele se destacava tanto mais. Se for transportar o Pelé para a época de hoje, você tem que botar fisiologia, gramado bom, chuteira leve, material esportivo que ele usa, né? Camisa, calção, tudo leve também, a bola mais leve, os campos melhores, outras regras de jogo, e ele teria que se adaptar ao contexto do futebol atual. Então é um exercício muito complicado de fazer. E o contrário também. O Cristiano não ia ser o jogador veloz, né, com a capacidade técnica que ele tinha na época do Pelé. Ele ia jogar um futebol diferente, que era um contexto diferente de uma época diferente. Então é muito difícil, cara, você comparar quem é o melhor jogador da história se o futebol evoluiu e o esporte foi ficando diferente de acordo com as épocas sendo passadas, beleza? Então, o melhor não tem resposta. O maior, pra mim, sempre vai ser o Pelé. Porque todos os que surgirem vão ser comparados ao Pelé.
O melhor jogador da década de 70 foi comparado ao Pelé, o de 80 foi comparado ao Pelé, o de 90 e por aí foi. Então o Pelé é o maior e ponto final. Maior é o Pelé, melhor não tem resposta, beleza? Vai surgir alguém pós-Messi e Cristiano Ronaldo que vai arrebentar na década dele e vão comparar com o Pelé. Com o Messi e o Cristiano também, mas com o Pelé, sobretudo. Por isso que ele vai ser o melhor da sua geração, né, esse próximo grande nome aí que vier, mas não vai ser o maior, que o Pelé é o maior, beleza? Aguinha. E vamos correr que o tempo tá passando, 35 já, e ainda tem bastante pergunta. Mais uma aqui do comportamento em campo. Fale sobre a expressão cemitério de jogadores. Concorda que eles existem? Essa expressão, cara, eu ouço para falar sobre o Manchester United. Que muitos grandes nomes chegam lá e não conseguem render. Que o Manchester United é um cemitério de jogadores. É uma expressão bem agressiva até, desrespeitosa, com o Manchester United, mas ela não deixa de se confirmar à medida que o tempo vai passando e vários grandes nomes não conseguem render lá. Sabe? Então, de fato, é um cemitério de jogadores. Fazer o quê? Mais uma aqui do comportamento em campo. Acha que a Liga Saudita vai derreter um dia igual a Liga Chinesa? Projeto mais geopolítico do que esportivo. Eu acho que a Saudita é mais geopolítico do que esportivo e a chinesa ela era mais artificial mesmo. Os caras injetaram grana e uma hora as empresas começaram a não achar tão interessante assim investir essa grana toda em futebol e pararam. Não acho que vai ser o caso com a Arábia Saudita, não. Mas eu não acho que ela vai chegar no nível que hoje se projeta, que é se equiparar às grandes ligas europeias. Acho que ela vai continuar forte ali, como a MLS, como a Liga do México, como a Liga do Brasil, mas num patamar menor do que as principais, beleza? Enquanto tiver muito dinheiro, muito dinheiro sendo investido, vai atrair os principais nomes lá da Europa que não quiserem mais, ou que se sentirem não aptos a continuar competindo no mais alto nível. Ou que seguirem num rumo de carreira de que, o dinheiro para mim é mais importante do que eu estar no principal cenário. E eles vão para lá. Acho que isso, enquanto o governo continuar injetando dinheiro lá, isso vai continuar acontecendo. A segunda do João Victor, obrigado aí, comportamento em campo. Por que existem tantos pontas atualmente? Por que jogadores de drible sempre jogam na ponta? Cara, por que existem tantos pontas? Porque os sistemas com pontas voltaram com tudo, né? É a resposta à pergunta do porquê que os segundos atacantes perderam espaço. Porque os pontas voltaram com tudo. Né? A gente tinha muitos segundos atacantes quando os laterais ficaram mais ofensivos. Hoje os laterais estão mais defensivos, os segundos atacantes quase que desapareceram e a gente tem mais pontas. E os sistemas com pontas, né, hoje dominam o futebol da nossa geração aqui atual. E por que os jogadores de drible sempre jogam na ponta? Porque é onde eles encontram mais espaço para um mano a mano, para um contra um. Normalmente contra os laterais. Quanto mais centralizados esses caras estão, melhor marcados e mais marcados por mais jogadores eles estão. Então o cara do drible ele tem que estar mais isolado na marcação e com um contra um estimulado. Beleza? Adriel Gargamel. Qual a sua opinião sobre David Beckham? Muitos dizem que é superestimado e outros subestimado. Eu acho que os que dizem que ele é superestimado julgam mais ele pela aparência do que pelo jogador que ele foi. E os subestimados são os que têm essa leitura que eu acabei de citar. O Beckham era um muito bom jogador. Não era craque. Beleza? Ele era um winger ali, um meio aberto pela direita. Tinha uma excelente cobrança de falta, escanteio, até o jeito dele bater, né? As faltas e escanteios era único dele. Ele era um grande especialista nisso aí. Ele batia bem na bola, né, com o pé direito. Cara, ele era muito bom jogador. Craque é outra coisa, beleza? Eu considero ele um pouco dos dois. Superestimado por quem diz que ele era craque e subestimado por quem diz que ele era mau jogador. E ele não era mesmo, ele era muito bom jogador, tá? Muito bom jogador. Mais uma aqui do Adriel. Ordene do pior ao melhor. Ozil, Guti, Pogba ou Edgar Davids. Cara, aqui... Ó, o Ozil era meia atacante. Os restos aqui era tudo volante. Eu vou tirar o Ozil da brincadeira, tá? Pra ser mais justo. O Davids eu vi pouco. Bem pouco. Eu acho que também era bom jogador.
eu acho que o Pogba aqui é o melhor dos três aqui. O Davids era bom jogador, mas muita gente tem essa visão que ele era muito diferente e tal, porque ele jogava com aquele óculos estiloso, tinha aquele cabelo. E aí muita gente superestima o Davids, mas o Davids era bom jogador, ponto final. O Guti, muitas vezes nem era titular no Real Madrid. Também era bom jogador. Eu comparo o Guti ao Isco, por exemplo. O Isco fez parte daquele Real Madrid muito vencedor, e nem de longe era um dos melhores e tal. Mas ele era muito plástico e bonito de ver jogar, fazia uns golaços. Eu acho que daqui a um tempo, o Asensio também tem um pouco disso. Daqui a um tempo, quando a gente esquecer um pouco essa época, vão resgatar vídeos do Isco, vídeos do Asensio, e vão desenhar eles como se eles fossem craques que eles não foram, assim como o Guti, tá? Então acho que o Pogba aqui teve o teto mais alto de auge. Eu colocaria o Pogba em primeiro na brincadeira, o Davids em segundo, por ter sido pelo menos titular em grandes times, né, no Ajax, no Barcelona, na seleção holandesa, enfim. E o Guti em terceiro, tá? O Ozil eu vou tirar da brincadeira porque ele era meio atacante, não era segundo volante igual os outros aqui. A terceira do Gargamel, Mestre Pepe Nicolas. Quais dicas para conquistar a gata e marcar o gol na night? Primeiro mudar esse linguajar, tá? eu sei que você tava brincando, tá na resenha aqui comigo, mas, cara, não vem com esse tipo de papo aqui pra cima da mina não, que não vai adiantar. Segundo, cara, faz ela rir. A mulher gosta de sorrir. Sabe aquele papinho mole que parece que ninguém nunca falou pra ela? E aí, pô, você fala uma coisa com a intenção de ser engraçado e ela riu, é meio caminho andado, tá? Às vezes você pode nem ser o cara mais bonito, assim, mas se é um cara engraçado, agradável, faz ela rir, ela gosta da sua presença, ela vai gostar de você. E aí você tem condições aí de conseguir conquistá-la. Mas, pô, não vem com esse papo de, porra, marcar gol na night, pô, pelo amor de Deus, gente. Não façam isso. Principalmente se você é solteiro e conheceu uma mulher no mesmo dia. Agora, se você já conhece a mulher, marcou com ela de ir num bar, num restaurante, sei lá, tomar uma cerveja, saiu num date, tenta conhecer um pouco mais ela, ver o que ela gosta, que tipo de assunto ela mais se interessa, seja um cara agradável, beleza? É isso, é a dica que eu tô dando. Não que eu seja um grande especialista nisso, mas se vier com papo de marcar gol na night com a gata, pô, fudeu, não vai arrumar nada. Valeu, Adriel. Osvaldo 7163. O estilo de jogo funcional está ultrapassado ou em decadência? Nenhum nem outro, cara. Vocês têm que parar com isso de ficar dando nome pra tudo. Ou é posicional, ou é funcional, ou é contra-ataque, ou é não sei o que, ou é sei lá o que. Todos os times vão jogar de tudo. E sempre vai ter espaço pra tudo no futebol, tá? Não tá ultrapassado nem em decadência, nem nada. Todos os times vão jogar da mesma forma. Aliás, de formas diferentes, mas com uma qualidade parecida. Seja lá qual for o sistema tático e seja lá qual for o estilo de jogo que os times melhor praticam. O Flamengo, por exemplo, funciona melhor com esse estilo mais livre, né, de liberdade intuitiva, do que um estilo posicional que vários técnicos que o Flamengo contratou aplicam. Então, você vai dizer que o posicional dá errado ou está ultrapassado porque ele não funcionou no Flamengo? Não. O City tem uma base de elenco para funcionar no posicional. Se chegar um técnico, tipo Fernando Diniz, para jogar no City, não vai dar certo. O Real Madrid joga um jogo funcional. Se chegar um técnico posicional lá, vai ter um pouco mais de dificuldade. Então as bases de elenco são montadas para praticar estilos de jogo específico. Não tem nada que é ultrapassado ou em moda que seja melhor do que os outros não, beleza? Mais uma do Osvaldo. Matheus Henrique do Cruzeiro na seleção. É delírio do torcedor ou é real? Tá merecendo? Não chamaria de delírio, mas tem outros jogadores nessa posição à frente dele, tá? Vou ser um pouco mais sucinto, galera, porque tem muita pergunta ainda. E já tem 44 minutos. Já estamos quase nos acréscimos aí do primeiro tempo. Mais uma do Osvaldo. Leva Suárez ou Benzema? Quem foi o mais craque? Craque nenhum dos três. Os três ótimos jogadores. Craque pra mim é outra coisa. Mas dos três aqui o melhor foi o Suárez, tá? Mais técnico, mais refinado, tinha mais recursos. Se eu fosse escolher para contratar um dos três, seria o Suárez. Valeu, Osvaldo. Crisley Michael. Cara, tô achando que o trabalho do Guardiola bateu no teto. O que você acha? Eu acho que no City tem mais cara de fim de ciclo mesmo. Mas acho que essa base de elenco do City também já tá com a barriga muito cheia, sabe? Já ganharam muitos títulos e é difícil você manter um time motivado, né, para continuar buscando aquilo tudo de novo se eles já acabaram de sair de uma temporada que eles já conquistaram isso.
Então é bom você renovar assim, o elenco, trocar as peças com jogadores que têm o objetivo e a ambição de conseguir continuar galgando por coisas grandes para manter o seu time ainda com fome e ambição de conseguir ganhar esses títulos, tá? Com essa base de elenco, eu acho que realmente já bateu no teto. Mais uma aqui do Crisley Michael. É cedo para falar que o Felipe Luiz é o técnico mais promissor que surgiu no Brasil nos últimos anos? Cara, é cedo para falar que ele já é uma realidade. Que ele é o mais promissor, eu concordo. Não é cedo para falar que ninguém é promissor. Promissor é projetar o que o cara vai ser na frente. É cedo para falar que ele é o melhor técnico brasileiro. Isso é cedo. Que ele é o mais promissor, eu acho bem cabível essa definição, inclusive. Valeu, Crisley. Eita. A televisão saiu do pause aqui do nada. Welton Guedes 16. Você prefere mais o estilo Simeone, Guardiola ou meio termo tipo Ancelotti? Cara, se eu fosse treinador, eu seria mais Ancelotti, eu seria mais adaptável ao que eu tenho ali disponível de peças. Mas dos três aqui, quem eu mais gosto é o Guardiola, tá? Mas eu poderia ser, se eu fosse técnico, eu poderia ser Guardiola e eu poderia ser Simeone, por exemplo. São dois extremos. Eu poderia ser Jorge Jesus, eu poderia ser Antônio Conte, eu poderia implementar estilos diversos dentro do que eu tenho ali de material humano. Obrigado aí. Ele Welton. João Destro, 77. Quem venceria, Barça 2011 ou Real 2017? Daria jogo? Daria jogo. Eu gosto mais do Barça 2011, tá? Mas, cara, o Barça 2011 ele foi tão divisor de águas ali pra onde o futebol foi e o que o futebol era antes dele, sabe? Todo mundo jogava um futebol X até aquele time chegar. Aquele time meio que ditou o ritmo de pra onde o futebol iria. Ou o pessoal tentou passar a copiar o que o Guardiola fazia no Barcelona, ou passou a tentar anular, criar antídotos para aquilo. O próprio Guardiola ele foi se reformulando, mudando. Nem o próprio Guardiola aplica o que ele aplicava em 2011. E o Real Madrid 2017, ele é de 6 anos na frente, já num período em que o futebol evoluiu em relação ao que era 2011, e talvez ele tivesse mais ferramentas para vencer o Barça 2011. Mas o time de 2011 do Barça era mais encantador, era um time melhor, tá? Ao meu ver, e para sua época. Quem venceria o jogo? Talvez o Real, cara. Mas o Barça é mais time, tá? Mais time. Eu gostava mais de ver o Barça jogar. Mais uma do João Destro. Corinthians 2015 ou Flá de 2019? Mesma pegada, né? Mesma pergunta. Dois times muito encantadores, muito vencedores, mas o Flamengo foi mais impositivo. Ele ganhou o que ganhou sendo superior num nível mais alto do que o Corinthians 2015. Eu ia falar mais superior, mas não sei se essa expressão existe na língua portuguesa. Acho que ela está errada. Mais uma do João Destro. Qual a posição menos valorizada ou exaltada do futebol, se é que existe alguma? Cara, historicamente falando, é de primeiro volante. Historicamente falando. Porque se a gente for montar seleções dos melhores que a gente viu ou dos melhores da história, provavelmente a gente vai improvisar no primeiro volante ou nem vai colocar primeiro volante no time. No Brasil, eu acho que a mais negligenciada é a de segundo volante. Acho que a gente vê aí, principalmente se a gente observar as nossas seleções brasileiras, como a nossa peça de segundo volante, camisa 8, meio armador, geralmente é que tem menos qualidade no time. E no futebol europeu, eu acho que lateral direito, mais do que o esquerdo, porque o esquerdo normalmente é um cara canhoto, mais técnico, mais habilidoso, com mais qualidade. O direito, tem até uma frase na Inglaterra, que é a seguinte: o lateral direito, ou ele é um zagueiro frustrado, ou um ponta frustrado. Zagueiro frustrado porque ele defende mal, mas ele também ataca mal. Então ele fica ali na lateral para defender, né? E fica um pouco mais longe da área, né? Se tiver que fazer merda, faz longe do gol. E um ponta frustrado porque ele até ataca bem, mas ele não ataca bem o suficiente para ser um ponta, para ser um atacante, para só atacar. Então ele ataca ali de vez em quando, vindo de trás, apoiando o cara que tem essa função de atacar. Então acho que o lateral direito, ele é mais negligenciado. Isso ajuda a explicar
porque são tão poucos bons, grandes, ótimos, excelentes, fantásticos, fora de série. Lateral direito a gente vê formado no mundo, tá? A gente tem pouquíssimos laterais direitos, assim, excelentes, maravilhosos no mundo. Valeu, João. Paulinho P98. Uma redução de números de equipe no Brasileirão de 20 para 18 seria uma boa? Em questão de calendário, sim, mas eu acho que os clubes não iriam topar. Os clubes acham um absurdo ter 4 rebaixados no Brasileirão. Se tivesse que fazer isso aqui, ia ter que ter 6 rebaixados. Para subirem 4, caírem 6, e aí também mais rebaixados na Série B, para tudo ficar equiparado. Não acho que ia dar certo, não. Mas, por exemplo, na Europa, eu sou a favor de os clubes que estão na Champions não jogarem a Copa Nacional, a gente ter 16 clubes no Campeonato Nacional, 30 rodadas e uma fase de mata-mata. Para mim, na Europa, esse seria o cenário ideal. Isso no Brasil eu acho que não daria certo, beleza? Mais uma do Paulinho. E se o futebol de 11 tivesse um limite de falta, assim como o futsal e fut7? Acho que seria muito bom. Acho que seria uma merda. Com todo respeito. Porque os caras não iam deixar de fazer falta. E aí como é que ia ser? Ia ter expulsão a todo momento. Fez a falta, não é mais pra fazer falta, então é expulso. Não iam deixar de fazer falta, gente. Você vai ver como o Neymar vai sofrer falta no Brasil, porque eles só vão conseguir parar ele na falta. Ele vai sofrer falta pra cacete todo jogo. Todo jogo. Os caras vão... Primeiro que ele pegar, paulada. Imagina botando um limite de falta. Como é que os times iam marcar o Neymar? Obrigado aí, Paulinho. Reta final aqui, gente. A contratação de Neymar no Santos tem o mesmo nível de Romário no Flamengo? Midiaticamente, eu acho até maior. Acho que o Neymar faz mais barulho num momento, né, de mundo também, que a gente tem mais gente transmitindo, mais gente opinando, redes sociais, mais gente com voz, canais de YouTube, vlogueiro, setorista, sei lá, celebridade também falando, fofoca, site de fofoca falando de jogadores que são tão midiáticos. Então, midiaticamente, a contratação do Neymar é até maior do que a do Romário. Mas, futebolisticamente, cara, o Romário era o atual melhor do mundo voltando pro Brasil, cara. Campeão do mundo, melhor jogador do mundo da FIFA, saindo do Barcelona, que era um dos principais times do mundo, e vindo jogar no Flamengo, no auge da carreira dele. Acho que nada vai ser maior do que isso nunca. Nada. Nem se o Vinícius Júnior viesse pro Brasil hoje, seria maior do que o que foi o Romário em 95. Valeu, TH Oliveira. Ronaldo Bianchini, off do futebol. Qual o seu lanche favorito? Pra mim não tem como bater uma pizza caprichada. Eu concordo. Uma pizza bem feita é melhor do que qualquer lanche, cara. Uma pizza boa, ela é melhor do que um cachorro-quente bom, um hambúrguer bom, uma batata frita boa, qualquer outro lanche. Uma pizza bem feita. Mas eu acho mais fácil errar na pizza também. A massa pode ficar não tão boa, ou muito grossa, ou sem sal, ou sei lá, com muito molho, com pouco recheio, com recheio demais, ou o ingrediente usado no recheio na melhor qualidade. É mais fácil errar na pizza. É mais fácil você encontrar pizzas ruins do que hambúrgueres bons, cachorros quentes bons, outros lanches bons. Mas, quando a pizza tá bem feita, é imbatível. Agora, se você considerar petisco para comer com cerveja, sei lá, salgadinho, aquela batata frita assim que vem naqueles potes assim, porra, se eu pudesse escolher um alimento só pra viver dele a vida inteira, seria aquelas batatas assim, tá ligado? Aquelas batatas de pote assim. Não vou falar marca não, porque tá pagando nada. Se estivesse mandando pelo menos a batata de graça aqui pra gente, eu falava a marca com gosto. Mas, cara, isso daí com uma cervejinha é imbatível. É fantástico, sensacional. Petisco e churrasco também. Petisco pra comer com cerveja e churrasquinho é o que eu mais gosto de comer na minha vida. Não sei se é considerado lanche. Se for lanche só esses fast food, aí a pizza não tem jeito. Mas a pizza é mais fácil de errar do que os outros. Mas quando acerta também, não tem pra ninguém. Valeu, Ronaldo. Mais uma do Ronaldo aqui de futebol, Agora é de futebol. O que você acha do João Félix no Milan? Será que vai dar encaixe? Cara, eu não sei, mano. Eu meio que já desisti do João Félix. É eterna promessa, né? Mas uma coisa é certa. Ele tem que jogar com a 22 do Kaká. Porque ele é muito parecido com o Kaká.
Se ele jogar com a 22 do Kaká, é o novo Kaká. E, e tende a dar bom ali. O torcedor vai olhar pra ele ali e vai lembrar do Kaká, pelo menos visualmente. No futebol, acho que não. Acho não, tenho certeza que não. Mas, pô, o João Félix, ele surgiu como um grande craque, assim, ou postulante a craque, promissor e tal. E não vingou, cara, em lugar nenhum. Então, não tenho grandes expectativas aí. Pode encaixar no Milan, pode jogar bem no Milan, mas não acho que ele vai ser o que a gente projetava um dia dele. Beleza? As 3 últimas aqui são do Gabriel Baltazar. Viu o jogo Fluminense-Vasco? O que achou da estratégia dos times, especialmente do Carille? Vi o jogo. Achei um jogo mais ou menos. Estratégia principalmente do Carille. Cara, eu vi esse jogo com a minha mãe. Sim, com a minha mãe. Minha mãe é vascaína, gosta de futebol. Eu falei pra ela, mãe, o problema do Carille é o seguinte, ele é um técnico que acerta a defesa. O Vasco precisava acertar a defesa. Mas esse tipo de jogo, clássico, contra um time que é tecnicamente superior a ele, que ele sair perdendo no jogo, ele não vai conseguir ser inventivo, criativo, sabe? Ter repertório suficiente para conseguir fazer o time ser ofensivo e conseguir correr atrás do resultado. O Vasco abriu o placar cedo, tomou um empate, tomou a virada e ficou nisso, 2-1. O segundo tempo do Vasco foi péssimo. O Fluminense não forçou, criou boas chances, ficou ali em cima do Vasco, teve chance de ampliar, não conseguiu também. O Fluminense não tá num grande momento também assim. Foi a primeira derrota do Vasco na temporada, num clássico. Acho que foi a segunda vitória do Fluminense só na temporada. Começo de temporada, não dá pra tirar muitas conclusões em cima de um jogo, tá? Mas eu acho que o problema, assim, que o Vasco vai conseguir encarar na temporada é esse. Quando pegar um time mais forte, sair atrás no placar, dificilmente vai conseguir empatar ou virar. Porque o Carille tem um limite criativo ali do que ele consegue fazer com as peças que ele tem, beleza? Segundo aqui do Gabriel Baltazar. Caraca, 56 já. Consegue identificar a posição de atletas mesmo sem conhecer muito eles? Exemplo, garotos de base no início dos estaduais. Eu tenho que ver uma boa quantidade de jogos aí, cara, desses caras. Pra poder ter certeza de que ele joga de tal jeito. Só em um jogo, vi esse jogo aqui, já sei que esse garoto tem essas características. Não sei. Talvez ele tenha jogado assim nesse jogo. Se no próximo jogo ele jogar de um jeito diferente, jogar melhor. Eu tenho que ver uma sequência de jogos para saber o que ele faz e o que ele não faz de bom. Entendeu? Eu trabalhei com transmissões de jogos de base, na Copinha, em Brasileiro, Sub-20, Sub-17, enfim. Eu tinha muita dificuldade, principalmente por isso, por não conhecer tão bem assim os caras. Mas à medida que eu ia vendo eles com mais frequência, fiz muitos jogos do Hendrick na base, do Vitor Roque na base do Cruzeiro, então eu já conseguia ver ali quais eram as características desses caras. E a última aqui do dia, qual a sua função de 10 favorito? Tirando Mesala, pois pode ser feito por camisas 5 e 8 também. Pra mim é o 10 que ataca o meio espaço, né? Chamado na Europa de falso 8. Mas sabe, o De Bruyne, o Davi Silva, os caras que conduzem a bola e conseguem executar o passe correndo, em velocidade, não aqueles caras que precisam parar a bola, levantar a cabeça e fazer o passe. Esse é o 10 clássico. O 10 moderno é esse, é o que ataca em velocidade, consegue correr com a bola, conduzir a bola em velocidade. Pra mim, esses são os meus preferidos, tá? São os principais 10 pra mim. Ih, gente, apareceu mais pergunta aqui. Atualizei aqui. Carlos Eduardo Mendes. Você tem a impressão que times com jogo funcional demandam uma preparação física maior? Não. O contrário, posicional. Porque não só preparação física, tá? Mas tática também, porque é muita repetição. Os caras têm que, sabe, tem que estar muito entrosados para poder fazer dar certo. O funcional é mais intuitivo. Cansa mais, talvez. O executar cansa mais, mas o treinar do posicional é muito, muito, muito mais cansativo. Segundo aqui do Carlos Eduardo, caraca, eu achei que já tinha acabado, mas eu atualizei aqui e veio mais. Qual o principal ponto forte de cada uma das principais escolas do futebol? Holandesa, alemã? Cara, primeiro que as escolas do futebol estão morrendo. Hoje a gente tem um futebol mais globalizado, tá? Mas eu tenho um vídeo no canal sobre as escolas táticas do futebol. Sugiro você a assistir, porque eu tô já com pressa de acabar logo e eu não vou ficar destrinchando cada uma aqui. Eu te convido a assistir o vídeo para você ver com calma lá os argumentos e procura lá no vídeo, Escolas Táticas do Futebol. E você vai ver quais são os pormenores de cada uma, beleza?
E a terceira dele, como você vê a contratação do Leonardo Jardim no Cruzeiro? Poderá ser uma inovação na tática? Caraca, eu queimei a língua, tá? Na semana passada eu falei, duvido que o Leonardo Jardim venha pro Cruzeiro. Ele veio, mano. Caraca. Parabéns pro Cruzeiro, tá? Eu falei que eu ia aplaudir o Cruzeiro se conseguisse a contratação, mas que eu achava quase impossível. Porque ele foi muito especulado em outros momentos, até em clubes como o Flamengo, né, aqui no Brasil, e não veio, ele não quis vir. E agora ele decidiu vir e topar o projeto do Cruzeiro. Cara, eu vejo como uma grande contratação. Eu acho que ele pode acrescentar muito em tática aqui no futebol brasileiro. Acho que muita gente vai torcer o nariz para ele de grandes peças ali no elenco, porque ele vai preterir muito o nome grande, tá? Para poder fazer o time dar certo dentro de campo. E... o que mais eu tinha que falar? Porra, vai precisar ter paciência, mano. Porque se for analisar tudo por resultado igual o Pedro Lourenço tá fazendo, dono da SAF, se perder o Campeonato Mineiro vai querer demitir o cara. Perder clássico aí pro Atlético vai querer mandar o cara embora. Sabe? Então tem que ter paciência, mano. Eu sei que os caras europeus eles chegam aqui com as costas mais largas, né, com uma paciência um pouco maior, mas se os resultados primeiros ali não acontecerem, se no primeiro semestre não for tão bom assim, o Cruzeiro é um dos clubes que vai ter uma intertemporada, né, no meio do ano, porque não vai jogar o Mundial, vai ser ótimo pro Leonardo Jardim ali conseguir implementar essas ideias dele aí nesse tempo. Tende a dar certo, tá? Mas o dar certo é ter um time competitivo na temporada. Você vai ganhar títulos? Aí eu já não sei. Mas tende a dar certo. Eu gostei da contratação do Leonardo Jardim e me surpreendeu muito. Queimou minha língua e rachou minha cara. Eu que duvidava muito que o Cruzeiro conseguiria trazê-lo. E é isso, gente. 1h e quase 2 minutos aí de duração até o momento da caixinha. Obrigado a todo mundo que mandou pergunta. Respondi a todo mundo que mandou pergunta. Semana que vem a gente está de volta. Toda quinta-feira, nos stories do Instagram, do Pautas e Táticas, vai ter a nossa caixinha por lá. Na sexta-feira eu gravo. Se eu não postar na própria sexta, na segunda, a gente já tem o vídeo por aqui. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!